Meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui hoje para mais uma aula de heresiologia. Estamos estudando essa matéria que muito tem nos edificado. E hoje vamos aprender sobre o unicismo. O que é unicismo? O que é trinteísta? E o que é trinitarista? Tudo isso vamos aprender na aula de hoje. Bom, primeiro eu quero lembrar para você a importância de estudar heresiologia. Você sabe que heresia é uma palavra distorcida. E o primeiro intérprete da Bíblia foi Satanás. Ele foi falar com Eva e distorcendo, falando que a palavra não fala. Então isso é uma heresia, sinal de uma heresia. Quando você vê alguém falando o que a palavra de Deus não fala. E o que é uma seita? Uma seita já é uma organização. Essa pessoa falou tantas heresias, terminou alcançando muita gente, agora vira um grupo e esse grupo forma uma seita. Bom, você já entendendo isso, vamos agora para a nossa aula de hoje. Unicismo. Unicismo. Meus irmãos, as seitas unicista ou modalista tratadas nesta lição são aquelas que negam a doutrina bíblica sem, contudo, negarem a deidade absoluta de Jesus. Vou falar primeiro para você o que é o unicista. O unicista, eu mandei um vídeo para você falando sobre o cantor e compositor da Voz da Verdade, que é Moisés. Esse homem que louva, uns louvores muito lindos, né? Muito bonitos louvores. Infelizmente, ele não acredita na Trindade. Então, irmãos, o que é o unicismo? O unicismo é o que ele acredita. Ele e outras seitas acreditam que existe um Deus. Vou falar devagar para você entender. E esse Deus é o Deus que desceu na cruz do Calvário. Esse mesmo Deus é o Deus que desceu no dia de Pentecostes. Ou seja, ele nega, ele não acredita, o unicismo não acredita em um Deus composto de três pessoas distintas. O unicista, ele acredita em um Deus único. Isso é muito importante eu parar para explicar com calma. O unicista acredita em um Deus único, um Deus, e esse mesmo Deus desce no Pentecoste, desce na cruz do Calvário, esse Deus. Isso é unicista. E o que é trinteísta? O trinteísta, ele acredita em três. Você vai entender qual é a diferença do unicismo para o trinteísmo. O unicismo acredita em um Deus que desce no Calvário, um Deus que desce no Pentecostes. Pronto. O trinteísmo, que é esse aqui, acredita em três deuses. E aqui vale a gente lembrar que muitas das vezes falamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Isso aqui soou três Deus. Isso aqui é uma coisa que devemos parar com muita atenção. Unicismo, um Deus só. Trinteísta, acredita em três Deus. E nós não acreditamos. A Bíblia não nos dá base para segurar nem o unicismo, nem o trinteísmo. Porque a Bíblia, com todas as bases, todos os versículos, todas as passagens, prova que nós acreditamos no
trinitarismo. Por que trinitarismo? Trinitarismo quer dizer um Deus composto de 3 pessoas distintas. Agora sim. Qual é a diferença desses de cima? Vou explicar. Como o unicismo acredita em um Deus, nós também acreditamos em um Deus. Só que a diferença é que nós acreditamos em um Deus e esse Deus ele é composto de 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui o trinteísmo acredita em 3 deuses e a gente não acredita porque sabe que o nosso Deus ele é único e verdadeiro. Só existe um Deus. Então nós acreditamos com toda a base bíblica que o nosso Deus ele é composto de 3 pessoas distintas. Por isso somos trinitaristas. Nós somos trinitaristas. Agora, meus irmãos, o que a gente precisa entender aqui ainda nessa aula? É que como o nosso Deus ele é composto de 3 pessoas distintas. Onde que a gente encontra essas bases? Primeiro, você vai ver a manifestação da Trindade na Bíblia. Mas você nunca vai ver o nome Trindade. O que você vai ver é a manifestação da Trindade. Primeiro, na Torre de Babel, desçamos e confundamos. A Trindade está ali. No Gênesis, na criação, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Trindade está ali. Onde a gente encontra? No batismo. Vê Jesus ali, sendo batizado por João Batista. Uma voz do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo vindo sobre Jesus. Aí temos a Trindade. Onde temos a Trindade? Na ordem que Jesus deu: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aí tem a Trindade. O nosso Deus é o único Deus composto de 3 pessoas distintas. 3 pessoas em uma só divindade. O nosso Deus ele é único, composto de 3 pessoas distintas. Louvado seja Deus. Então aqui já entendemos sobre o unicismo, o trinitarismo e o trinteísmo. Agora, irmãos, vamos aprender um pouquinho sobre o catolicismo. Meus irmãos, o catolicismo romano. A gente vai entender aqui no catolicismo romano uma coisa que vai deixar você hoje, talvez assim, um pouco surpresa. Primeiro, uma base que vamos ler para poder entender. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 6. Meus irmãos, e ainda sobre a vida de Pedro, vamos entender, rastreando a vida de Pedro, que o apóstolo Pedro, ele não foi o primeiro papa. A Bíblia deixa claro, o Novo Testamento fica desmascarado essa tradição romanista. Primeiro a gente entende que Pedro nunca foi papa, irmão. Não tem base bíblica. Papa não existia. E aqui a gente vê que no Concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, ocorreu em 48 ou um pouquinho mais depois, entre a primeira e segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E Paulo escreve a epístola aos Romanos. No último capítulo da epístola, o apóstolo manda saudações para muita gente em Roma, mas Pedro sequer é mencionado. Pedro não é mencionado. Agora, irmãos, a epístola é escrita de Roma. Aqui a gente vê que de Roma, Paulo escreve 4 cartas. A primeira carta ele escreveu em 62. Ele escreveu a carta aos Efésios. Ele escreveu outra carta aos Colossenses. E a outra carta, Filemon. E a última carta que o apóstolo Paulo escreve em 63, ele escreve aos Filipenses.
Então veja aqui que o apóstolo Paulo, ele escreve essas cartas e envia, né? E após o incêndio de Roma, quando estava preso pela segunda vez, né? Segundo a Timóteo, esse tal Papa não é mencionado. Ainda sobre esse assunto. E aqui a gente vai ver uma exegese de Mateus capítulo 16, Mateus 16, do 16 ao 18. A igreja do primeiro século desconhecia a figura do Papa. A igreja do primeiro século desconhecia a figura do Papa. A pedra é Cristo. Aqui você vai entender quando Jesus diz, Jesus vai falar assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é ele, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Essa pedra é Jesus, é Cristo, e não Pedro. Essa pedra que foi edificada é Jesus. Vamos ver aqui a exegese. A interpretação papista de Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 18, é uma camisa de força. A expressão sobre esta pedra significa sobre a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre Cristo, a igreja foi edificada. Veja, sobre Cristo, a igreja foi edificada e não sobre Pedro. Jesus diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Louvado seja Deus. Então aqui a gente já entende que a igreja foi edificada em Cristo e não em Pedro. Mas a igreja católica diz que até hoje os ossos de Pedro estão lá na basílica, está lá guardado ainda. Então isso aqui não tem base bíblica. Pedro não foi o primeiro papa. Pedro não foi papa. Ele sequer foi em Roma. Então isso aqui já não tem base bíblica que segure isso. Pedro não é o fundador da igreja. Jesus Cristo é a pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, minhas irmãs, Maria, ela é a mãe de Deus. A igreja católica, ela vê Maria como se Maria fosse a mãe de Deus. João vai falar, explicar que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, Maria, ela não pode ser mãe de Deus. Ela não pode ser mãe de Cristo. O que Maria é? Maria é a mãe da natureza humana de Jesus. Isso mesmo. Em Jesus tinha duas naturezas: natureza humana e natureza divina. Maria, ela foi aquela em que Deus achou graça nela, envia o anjo e diz: salve-se, agraciada. O Senhor é contigo. O Senhor achou graça nela, escolheu ela para ela ser mãe de Jesus. Agora, o que o Espírito Santo trouxe, o que o anjo falou que via sobre a vida dela, já existia. Aleluia. Porque ele é o Verbo encarnado. Então ele já existia. E a Igreja Católica coloca Maria acima de tudo. E a Bíblia diz que existe somente um mediador entre Deus e o homem. A Bíblia diz que há somente um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então a gente vê aqui que o pessoal que coloca Maria como intercessora está tirando Jesus. Infelizmente, quem coloca Maria como intercessora
está tirando Jesus. Porque a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e o homem. Quem é? Jesus. Jesus é o nosso mediador entre Deus e o homem. Ainda sobre o mesmo assunto, a Igreja Católica fala do purgatório. Minhas irmãs, esse purgatório, aqui a gente vai entender biblicamente que não existe. Não existe. Por quê? A doutrina do purgatório foi aprovada em 1439 no Concílio de Florença, confirmada definitivamente no Concílio de Trento, em 1549 a 1563. Veja só, mas ela já existia desde 1070. Essa doutrina ensina que os cristãos, parcialmente santificados, passam por um processo de purificação para depois entrar no céu. Essa crença veio do papanismo e é muito antiga. E não há espaço para isso na Bíblia. Não está na Bíblia isso. Por quê? Por que não está, irmãos? Por quê? Não existe esse negócio de purgatório. Há apenas dois caminhos: salvação ou condenação. Há apenas dois caminhos: salvação ou condenação. Não tem purgatório. Não tem esse negócio de purgatório. Não, de jeito nenhum não tem. A salvação é enquanto houver vida. Está lá em Isaías 55, versículo 6, Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Quem purifica o pecado é o sangue de Jesus e não o fogo do purgatório. Ei, quem purifica o pecado é o sangue de Jesus e não o fogo do purgatório. Quando você coloca isso, acredita no fogo do purgatório, você está tirando Jesus. Então, o que purifica o pecado é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus limpa, tira. João olhou assim e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. Aleluia. Tira o pecado do mundo. Jesus Cristo entregou a sua vida para purificar os seus pecados. E agora você diz que é o purgatório? Agora você acredita no fogo do purgatório da Igreja Católica? Jesus, ele diz que veio entregar, aleluia, entregar a vida. Ele pagou o preço para você ser livre hoje. Você hoje pode entrar com ousadia. Você hoje pode ser chamado de filho. Você hoje pode ser chamada de filha. Porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Aleluia. Então, minha irmã, meu irmão, não fala que o fogo do purgatório purifica pecado. Porque você está tirando o sacrifício de Jesus da cruz. E ele, o sangue de Jesus, foi o que tirou, o que limpa, o que purifica todo o pecado. Então logo a gente entende que esse negócio de purgatório não tem base bíblica. Quem purifica o pecado é o sangue de Jesus e não o fogo do purgatório. 1 João capítulo 1, versículo 7. Então a Igreja Católica, através de suas tradições, aprova as práticas frontalmente condenadas pela Bíblia. A Igreja Católica aprova essas práticas que são condenadas pela Bíblia. Por que a Bíblia condena esse purgatório? Porque só Jesus é que tem o poder de limpar, de tirar o pecado. Só Ele. Não tem outro. Tem outra prática que a Bíblia também condena. Qual é? Batismo infantil. Irmão,
A Bíblia é clara quando diz que a criança é inocente e não tem responsabilidade alguma diante de Deus. Ela não tem ainda a capacidade de amar, de aborrecer a Deus. A questão delas, Jesus já resolveu. Deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim. E ele ainda diz, porque delas, das tais, é o reino de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 14. O batismo, ele exige a profissão de fé. No batismo, ele exige a profissão de fé. Atos capítulo 8, versículo 37. A Bíblia é clara. Para uma pessoa se batizar, ele precisa, primeiramente, passar por isso aqui. Exige a profissão de fé. Você precisa ter o conhecimento do que é o pecado. Pedir o batismo, ter conhecimento do que é o pecado. E uma criança não pode fazer isso porque ela não tem. Então, a Igreja Católica tem essas práticas até hoje de batizar uma criança inocente, dizendo que é para tirar o pecado original. E o pecado não é um germe para passar do sangue, do sangue para a criancinha, não. A Bíblia diz que a criança é inocente e não tem responsabilidade alguma diante de Deus. Ela não tem responsabilidade ainda diante de Deus. Vai chegar o tempo, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Mas a criança, ela não pode ser responsável pelo pecado do pai. E a Igreja Católica diz que a criancinha, assim que nascer, ela tem que ser batizada para poder tirar o efeito do pecado. E a gente sabe que a Bíblia não temos base bíblica para segurar isso. Outro ponto, a salvação pelas obras. A Igreja Católica prega a salvação pelas obras, contrariando a palavra de Deus. Porque a salvação é um ato de graça de Deus e não dos méritos humanos. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. A salvação é a graça de Deus. Foi algo que Deus conquistou, enviou Jesus e Jesus conquistou a salvação. Então a salvação, ela é um ato da graça de Deus e não dos méritos humanos. E a Igreja Católica, elas pregam que a salvação, ela é pelas obras. Então, quando ela prega, ela vem contrariando a palavra de Deus, porque a salvação, ela é pela graça. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, ficamos aqui e voltaremos com a nossa última aula dessa matéria que muito tem nos edificado, falando sobre a Igreja da Unificação, falando sobre o islamismo, vamos falar ainda sobre o budismo, vamos falar ainda sobre o hinduísmo, sobre o judaísmo, vamos falar sobre essa igreja que falei da unificação, vamos falar ainda sobre a igreja do sétimo dia, né, os adventistas do sétimo dia, ainda vamos falar sobre as testemunhas de Jeová. Tudo isso a gente vai aprender ainda nessa matéria. Agora, bem verdade que eu vou enviar um material exclusivo somente para os alunos da Itadesp. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.